Vamos falar, Joaquim, da questão empresarial. Eu publiquei, até botei como tema hoje no Bom Dia, e publiquei um artigo, vou botar o artigo aqui na tela, que é esse aqui, ó. Lula se reaproxima dos grandes empresários nacionais. Né? Tá acontecendo. O Lula, na verdade, no começo do terceiro mandato, ele vinha adotando uma postura de muita cautela. Né? Por quê? Muitos desses empresários, Joaquim, eles, de certa maneira, enriqueceram muito nos governos Lula 1 e 2, no governo Dilma também. Depois, quando houve o golpe de Estado, aderiram ao Temer. Alguns, na verdade, também aderiram à própria extrema-direita, né? E o empresário é assim, ele sempre vai se movendo na direção do poder. Então, o Lula, a relação estava mais ou menos congelada, né? Eu achei essa foto muito simbólica. Ontem o Lula participou de um evento que foi uma inauguração de uma usina do grupo Cosan Raizen, do Rubens Ometo, na cidade de Guariba, em São Paulo. O Lula ficou encantado, na verdade, porque o Brasil hoje é o país que mais produz o etanol de segunda geração, com muito menos, vamos dizer assim, com custo ambiental muito menor, né? Já é uma energia limpa e agora ainda mais limpa. E o Lula é um grande animador da economia brasileira. Ele já tinha participado da inauguração de uma fábrica de insulina do Valfrido dos Mares Guia, já tinha ido também a Campo Grande na duplicação de uma fábrica da JBS, mas agora ele está, na verdade, realmente ficando mais próximo do empresariado. Né? Tinha muito trauma, né? Muito trauma da Lava Jato, porque essa relação empresários-governo ela tinha sido um pouco criminalizada, né, Joaquim? Quer dizer, qualquer empresário que se aproximasse do governo também ficava com medo de ser classificado como bandido, aquela coisa toda, porque tudo estava sob suspeita, sobretudo pela ação do Sérgio Moro, né? Você vê o que aconteceu com o pessoal da engenharia, da construção, e eu acho, quer dizer, olha, é curioso, né? Pegando um pouco o gancho dessa nossa conversa. O Moro escapou, está salvo, mas a Lava Jato está desaparecendo pela ação do Toffoli. E agora os empresários, aos poucos, vão se sentir mais à vontade para se aproximar do governo, e o Lula também adotando uma postura de mais proximidade, né, com o setor empresarial. Como é que você vê isso aí, Joaquim? Fundamental. E eu diria fundamental porque a economia atual, no estágio atual da história, a economia é organizada em torno de empresas e empresários. Os empresários são necessários. O Lula sabe. O Mujica falava que o empresário é o mal necessário. É o mal necessário no capitalismo, né? Mas é verdade, a economia é organizada em termos de empresa, não tem conversa. É claro que você tem que ter regulação, você tem que ter compromisso com geração de empregos, e muita regulação do Estado, o Estado tem que estar presente. Mas por que a Rússia se tornou tão forte? Porque e eles chamam os empresários russos são oligarcas, né? Entendeu? São empresários. Agora, e tornou, porque a Rússia foi para esse caminho de organizar a economia em torno de empresas e de empresários. E eles são fortes, estão comprometidos eles estão comprometidos com o projeto russo. Entendeu? E assim os brasileiros também precisam ser. Os empresários, infelizmente, nem todos têm essa visão, mas é necessário. A China, entendeu? Muita gente critica aqui porque criaram o Ministério do Empreendedorismo, não sei o que, o Lula fez. O Lula tá certo, a China faz isso. Entendeu? E cresceu. Você não pode, no estágio atual da história, você não pode prescindir da iniciativa das pessoas, da busca das pessoas por soluções, por ganhos de produtividade, entendeu? Não pode, você não pode prescindir. E o Lula faz isso, ele está certo, entendeu? Tá certo. O Rubens Ometo, por exemplo, politicamente, pelo que eu sei, ele não era nem alinhado ao Lula, acho que ele estava mais próximo do Bolsonaro, até, inclusive. Mas o Lula sabe que a Cosan é importante, sabe que hoje tem a ferrovia que está na mão deles, né? Que é uma parte da ferrovia, que é a Rumo, está com eles. Então, você precisa de uma pessoa dessa para ajudar a desenvolver o país. A JBS, eu falo que foi criminalizada a JBS. Eu falo para você, a JBS é uma história absurda de sucesso. Entendeu? Absurda. Porque você pegar o seguinte, eles entraram nos Estados Unidos. Eles compraram primeiro a Swift, né, na Argentina, que era separado, e depois eles foram lá e compraram um símbolo do capitalismo norte-americano. Assumiram tudo. Estavam lá com a bandeira do Brasil fincada ali. Isso é importante, foram criminalizados, foram presos, os donos naquela ocasião. Então o Lula tem que se reaproximar, ele fez outra coisa, né? Olha a alegria do Rubens Ometo aí na foto, Joaquim, que você mencionou. Olha como é que ele está feliz ali. E o Lula cativa todo mundo, né? O Lula é uma figura realmente encantadora, né? Então eu acho que isso aí é muito positivo também. É muito. Não, e outra, ele fez essa semana, eu tive na semana passada, ele recebeu o presidente da CNI para fazer um incentivo da indústria siderúrgica. E o Lula fala, por que o Lula, quando ele era presidente, o Brasil fabricava por ano 3,5 milhões de carros? Aí ele fala que quando ele voltou, o Brasil estava fabricando 1,5 milhão, 1,6 milhão, que era o meu. O que aconteceu? Claro que isso é o projeto da Lava Jato, de destruição da economia brasileira. Então ele sabe, por exemplo, quando você fabrica mais carros, gera mais emprego. É dinheiro que está circulando, gera mais receita para o Estado, para os municípios, a União.
gera mais receita. É a solução, não tem. E você tem que fazer o quê? Você tem que se unir, fazer uma aliança que é correta, do ponto de vista da economia, do tipo, queremos desenvolver o Brasil. Você tem que fazer uma aliança com empresários, sim, não tenho dúvida, é o mal necessário. Eu acho que a definição é boa, mas é necessário.